Band FM. Quem ama não esquece. Eu quero começar a minha história afirmando que o mundo realmente é pequeno e que paixão à primeira vista existe sim. Eu sou a prova disso. Porque desde a primeira vez que eu vi o Lúcio, eu senti algo muito forte por ele. Assim que eu olhei bem fundo nos olhos dele, sei lá, eu senti uma coisa diferente. Não que ele fosse lindo, aquele modelo de beleza, não era nada disso. Mas eu não sei por que o Lúcio mexeu comigo. Talvez pelo fato de ele ser mais velho e, consequentemente, transmitir aquele ar de segurança. E o Lúcio tinha um jeito tão sedutor de falar. Sem contar que ele conversava sobre todos os assuntos. Eu fiquei completamente caidinha por ele. A minha mãe foi a primeira pessoa a saber que eu estava apaixonada. Contei tudo a ela e recebi o maior apoio. Se eu já estava empolgada com o Lúcio, depois de receber o incentivo da minha mãe, então, eu me empolguei mais ainda. E fiquei torcendo para que ele criasse alguma situação, alguma oportunidade em que eu pudesse ficar mais pertinho dele. De repente, assim, sem que eu esperasse, o Lúcio parece que leu os meus pensamentos e me convidou para sair. A gente sempre conversa assim tão rápido, né? Só um oi, tchau. Que tal se a gente conversasse um pouco mais, hein? Então vamos conversar. Vai, começa, vai. Não é assim, eu quero dizer de outra forma, não é começa, vai. Eu tô querendo te convidar pra sair, sabe? O que você acha, hein? Eu acho bacana. Bacana? Nossa, do jeito que você falou, parece que nem se empolgou muito, né? Claro que eu me empolguei. É só marcar o dia e o horário. Então, posso marcar? Pode. Amanhã, 7 da noite, depois do trabalho. Então tá marcado, pronto. Eu concordei. E no fundo, eu estava eufórica, sim. Eu só disfarcei para que o Lúcio não ficasse se achando. Porque na minha cabeça, se eu deixasse transparecer a minha alegria, ele poderia achar que eu estava desesperada. E não era o caso. No dia seguinte, eu me produzi toda para o nosso encontro. Coloquei um vestido lindo, sapato de salto, maquiagem, fiz um penteado diferente e até comprei um batom novo, vermelho, lindo, para deixar a minha boca bem atraente. Enquanto eu caprichava nessa produção toda, a minha mãe ficou me enchendo de perguntas. Queria saber onde o Lúcio iria me levar, quantos anos ele tinha, o que ele fazia, se ele era alto, se ele era baixo, se ele era magro, bonito, feio. Ela queria saber tudo. Para dar um fim em todas aquelas perguntas, eu resolvi mostrar uma foto dele para ela. Entrei na página de uma dessas redes sociais e mostrei não só uma, mas várias fotos do Lúcio para minha mãe. Assim que ela viu a primeira foto, ficou uns segundos em silêncio. Eu não entendi, mas continuei mostrando. E depois de olhar várias fotos, ela teve uma reação totalmente inesperada. Minha mãe começou a dizer que não era para eu sair com ele, porque o Lúcio tinha cara de sem vergonha e que ele não era homem para mim. E o encheu de defeitos. Eu dei risada e disse a ela que não fazia o menor sentido ela tirar todas essas conclusões só por ter visto as fotos do Lúcio. Achei estranho. E mesmo contra a vontade dela, eu saí com ele. E o Lúcio foi um fofo comigo. Assim que eu entrei no carro dele, ele pegou uma rosa que estava escondida no banco de trás, deu um beijo nas pétalas dela e me ofereceu como presente. Eu achei o máximo. Tava na cara que ele era um homem romântico, daqueles que fazem parte dos sonhos de toda mulher. Inclusive,
O papo do Lúcio deixava isso bem evidente. Yasmin, você é tão linda, sabia? Esse seu sorriso é mais bonito do que o nascer do sol. Nossa, Lúcio, que lindo isso que você falou, como você é romântico. Nunca ninguém comparou o meu sorriso ao nascer do sol. Ah, talvez porque nunca ninguém tenha prestado tanta atenção em você como eu tô prestando. Pode ser. Eu te acho uma princesa. Faça do meu coração o seu castelo, pois ele está de portas abertas para te receber. Nossa, Lúcia, assim você me deixa até sem jeito. Se você quiser, eu posso te deixar sem jeito para sempre. Que homem! Esse papo do Lúcio me deixou ainda mais apaixonada. E depois desse encontro, eu resolvi dar uma chance a ele. E passamos a nos encontrar quase todos os dias. A cada encontro, a minha paixão aumentava. Eu estava feliz demais. E o Lúcio também. A única pessoa que não estava nada contente com essa história era minha mãe. Passou a brigar comigo. E aos 4 ventos ela dizia que ele iria me fazer sofrer, que não ia dar certo e que eu iria me arrepender muito. A minha mãe falava mal do Lúcio com tanta firmeza que até parecia que ela sabia alguma coisa que talvez eu não soubesse. A verdade é que a minha mãe não confiava nos homens, porque o meu pai havia aprontado muito com ela, tanto que ela não aguentou e se separou. E depois disso, ficou com o pé super atrás em relação a todos os homens. Ela até tinha um namorico aqui, outro ali, mas acabava sempre se decepcionando. Inclusive, um desses últimos ficantes dela só fez a minha mãe chorar. Ele a humilhava, a deixava para baixo, marcava encontro e não aparecia. Ela ligava, ele não atendia, uma decepção. Mas para acabar de vez com essa má impressão que a minha mãe estava tendo do Lúcio, eu o convidei para ir lá em casa. Ele aceitou, mas eu não falei nada para ela. Eu queria fazer uma surpresa. Mas no fim, quem foi surpreendida fui eu. Bem nesse dia, eu tinha esquecido a minha chave. E assim que eu cheguei em casa, acompanhada pelo Lúcio, tive de tocar a campainha para que a minha mãe abrisse a porta. Assim que ela abriu a porta e viu o Lúcio, ficou pálida. Não conseguia pronunciar uma palavra. Estranhamente, ele também ficou bem sem jeito. Dava para ver na cara deles que tinha algo de estranho acontecendo ali. Dentro de mim, surgiu uma suspeita. A suspeita de que a minha mãe pudesse conhecer o Lúcio de algum lugar, ou vice-versa. Até perguntei pro Lúcio se tinha acontecido alguma coisa. Não aconteceu nada. Eu acho que é o calor e a minha pressão caiu um pouco. Pressão? Ô Lúcio, eu não sabia que você tinha problema de pressão. Nem eu, mas daqui a pouco isso passa, tá? Que situação esquisita. Eu tentei disfarçar. Fiz de conta que não tinha percebido nada. Apresentei os dois, conversamos um pouco mais e mais ou menos 1 hora depois, o Lúcio foi embora. Assim que ele saiu, eu não me contive e fui perguntar para minha mãe o que ela sabia sobre o Lúcio que eu não sabia. Ironicamente, ela me disse: pergunta para ele, não para mim. Eu não pensei 2 vezes. Dei um tempinho para que o Lúcio chegasse em casa e liguei para ele. Liguei e já fui logo dizendo que queria saber a verdade. Eu queria saber o que estava acontecendo. O que você tá falando, Yasmin? Que verdade você quer saber? A verdade sobre você e a minha mãe, Lúcio. Ela pediu para que eu te perguntasse e eu estou lhe perguntando. Por que vocês se estranharam daquele jeito? Eu quero saber. Yasmin, para com isso. Isso não interessa mais. Interessa sim, Lúcio. Pode falar, eu tenho o direito de saber. Você é meu namorado. E se eu não quiser falar? Se você não quiser falar, eu termino tudo agora com você. Tá bom. Eu falo. Mas calma, né, Yasmin?
É que eu já tive um caso com a sua mãe. O quê? Isso que você tá ouvindo. Eu fui o último homem que se envolveu com ela. Mas eu larguei porque ela pegava demais no meu pé. Seu cachorro, seu ordinário. Por isso que ela me dizia que você não valia nada. Ô Lúcio, você só fez a minha mãe chorar. Você quer saber? Agora quem vai te largar sou eu. Acabou seu falso de uma figa. Peraí, Yasmin. Yasmin, peraí. Yasmin. Eu não esperei nada. Simplesmente bati o telefone na cara do Lúcio. E nunca mais quis saber notícias dele. Que mundo pequeno. Tudo bem que essa nossa história, minha, da minha mãe, do Lúcio, foi uma infeliz coincidência. Mas eu não poderia ficar ao lado de um homem que fez a minha mãe chorar. Por ele, a minha mãe sofreu demais. Ainda mais depois que ela me contou que, apesar de tudo, ela ainda gostava dele. Eu não poderia ficar abraçando e beijando o Lúcio, sabendo que a minha mãe gostaria de estar no meu lugar. Isso a faria sofrer demais. E tudo o que eu não quero nessa vida é que a minha mãe sofra. No momento, o coração dela está vazio. E o meu também. Mas depois de tudo isso que aconteceu, o amor que nos une fortaleceu ainda mais. E juntas, através dessa peça que a vida nos pregou, aprendemos que não existe homem nesse mundo que conseguirá abalar ou destruir a nossa relação. Porque o amor entre mãe e filha é inabalável. Realmente é um amor incondicional. E a minha mãe, sem dúvida nenhuma, é a pessoa que eu mais amo nesse mundo.